da igreja com paz, Senhor? Amém. Amados, antes de entrar na ministração, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Nós vamos fazer uma oração para a Júlia, amém? A Júlia é a nossa filha da nossa irmã de Deus ali. Está passando por um processo, está entubada já faz alguns dias. Ele estou ser transferida para São Paulo. E nós vamos orar, amém? Eu creio que a igreja já tem orado. E eu sei que é uma fase, né, para a família muito difícil, mas Deus está no controle de todas as coisas, amém? Então nós vamos orar nessa noite. Gostaria que você fechasse os teus olhos. E nós vamos colocar a Júlia mais uma vez no altar do Senhor. Pai querido, amado Deus, diante da tua santa e gloriosa presença, aqui nós estamos, ó Pai, na sua casa de oração, um lugar onde nós acreditamos na pessoa que prestamos culto nessa noite. Ó Deus, e o Senhor conhece a vida da Júlia, o Senhor conhece, Senhor, porque ela te pertence, ela é tua. Ó Deus, e nós queremos orar mais uma vez, nós queremos entregá-la nas tuas mãos. Sabemos, Pai, que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Até, Senhor, nos períodos mais difíceis da nossa vida, que nós não conseguimos compreender e nem entender. Mas o Senhor tem o poder de fazer o sobrenatural. Por isso, Jesus, guarda a vida dela, Senhor. Ó Deus, usa a vida desses médicos, ó Pai querido. Ó Deus, para que haja ali, Senhor, uma resposta, ó Deus. Estão à procura, Senhor amado, de algo e não encontram. Mas eu acredito que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, sobre esse exame, Pai querido, que ela irá fazer. Ó Deus, eu acredito em Ti. Eu creio, Senhor, que é para o Teu nome ser engrandecido e glorificado. Que o Senhor se revele para a Tua filha, Pai. É o período desses dias. Porque, Deus, eu acredito no plano da salvação da Júlia. Em nome do Senhor Jesus, nós colocamos no Teu altar e acreditamos, ó Deus, cumpra o Teu querer e a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar. Gostaria que você abrisse a sua palavra no livro de Ezequiel, capítulo de número 1. Aleluia. Grande Deus. Ezequiel, capítulo de número 1. Deus que você. Todos acharam? O texto diz assim: E aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. E no 5º dia do mês, do ano, do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e um resplendor ao redor dela. E no meio uma coisa como cor de ambar que saía dentre os fogos. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, que era a sua aparência, e tinham-se a semelhança de um homem. E no versículo 10 diz assim: a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de boi, e também o rosto de águia, e todos os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separados, e em cima, cada qual tinha 2 asas, junto uma à outra, e 2 cobriram os corpos deles. E cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir, e iam e não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Amém? Somente até aqui. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o preço de um chamado. Amém? E eu quero usar a vida de Ezequiel nessa noite, para que a gente possa compreender um pouco mais. A Bíblia fala que Ezequiel era filho de um sacerdote, e o nome desse sacerdote era Buzi. Buzi significa desprezado, ou alguém que vive em desprezo. Aí a Bíblia vai dizer para nós que no período e nos tempos do sacerdócio, a gente sabe que isso não vinha de um querer, de um desejo, mas precisaria ser chamado específico para ser sacerdote.
E Ezequiel é um menino que cresce e ele acompanha todo o seu tempo do seu pai. E como criança, ele via algo na vida de Buzi, que era o seu pai, que era atrativo. Porque eles usavam roupas especiais, eles usavam umas pedrarias em cima da roupa, e isso era atrativo para uma criança. Algo muito colorido. E Ezequiel vai crescendo e ele começa a colocar no seu coração e ele tem o desejo de ser igual ao pai. Isso é estimulado na vida de Ezequiel ainda criança. Só que nós conhecemos a sua história e sabemos que o sacerdócio, ele não poderia ser exercido antes da idade de 30 anos. E para se executar essa função, precisaria ser alguém preparado. Em primeiro lugar, alguém escolhido com o Senhor. E teria que vir, de um tronco de Davi, não poderia ser de qualquer linhagem. E aí nós sabemos a sua história, e esse menino cresce, ele começa a se preparar para esse período. E a Bíblia fala que, segundo os estudiosos, para ser um sacerdote, não era simplesmente fazer uma análise do animal, porque nós sabemos que aquele período havia sacrifícios, e quem avaliava esse animal, que nós conhecemos que não poderia ter defeito nenhum, isso é um sacerdote. E aí o que acontece? Normalmente ele avaliava para ver se o sacrifício, se o animal estava em perfeitas condições. Caso não tivesse, isso seria algo abominável diante do Senhor, e o culpado seria o sacerdote. Mas muito mais do que averiguar um animal, existia na época mais de 12 tipos de lepras. E dentro desses 12 tipos de lepras que aconteciam, quem direcionava, porque os leprosos não poderiam ficar juntos, porque era algo contagioso. Então quem direcionava para onde ia, para o lugar onde eles ficariam, isso era o papel também do sacerdote. Então olha a responsabilidade também que existia. Muito mais do que isso, eles precisariam também ter o conhecimento das leis, porque eles ditavam. E quando havia assassinatos também, e quando precisaria ser julgado sobre esses assassinatos, quem direcionava e quem escolhia também era o sacerdote. Enfim, tem uma série de responsabilidades para um sacerdote. E aí Ezequiel, ele vai crescendo, ele vai compreendendo, olhando para o seu pai, e ele tem esse desejo: eu quero me tornar como meu pai. E aí o texto diz para nós do que nós lemos aqui, que quando Ezequiel chega mais ou menos na idade de 25 anos, acontece uma consagração, porque ele se preparou para ser um sacerdote. E quando acontecia a consagração de um sacerdote, o que acontecia? A orelha direita, o polegar direito das mãos e o polegar direito dos pés era colocado sangue, marcado com sangue. E aí não poderia haver defeito nenhum, e com 25 anos acontecia essa consagração. E com 30 anos começaria a exercer o ministério. Então Ezequiel acredita que ele vai ser um sacerdote. Só que Deus tem os seus propósitos, e eu quero falar de algo. Às vezes nós nos preparamos na vida, e nós gostaríamos e temos desejo no nosso coração, e nós nos esforçamos, nós buscamos, nós nos preparamos para algo, nós esforçamos, nos damos os melhores, fazemos o melhor esforço para que algo aconteça. E aí, olhando para Ezequiel, é isso que ele fez. Só que na realidade, Ezequiel enxergou de uma maneira, mas Deus viu Ezequiel de outra. Então talvez você tenha se programado para algo, tenha esforçado para algo. Não estou dizendo que isso não vai valer a pena, mas eu quero que você entenda que a vontade de Deus para a sua vida sempre será a melhor. Então nem tudo que nós nos esforçamos, nem tudo que a gente acredita, nem tudo que nós sonhamos, porque aqui era um sonho de Ezequiel. E na realidade, é Deus que decide o que Ele vai fazer com a minha vida e com a sua vida. Porque Salomão diz que quando nós apresentamos um plano ao Senhor, ele se torna bem-sucedido quando ele está no coração de Deus. Às vezes, quantas e inúmeras vezes, nós colocamos algo no altar do Senhor e nós temos a plena certeza e a convicção de que aquilo ali é de Deus. Já teve alguém assim? Que teve convicção de colocar algo no altar do Senhor? Você não teve dúvida
vontade de Deus é sempre boa, perfeita e é agradável. Então eu não quero que você desanime. Essa não é uma palavra para você desistir. Essa não é uma palavra para frustrar você e nem seu chamado. Mas essa é uma palavra para que você consiga entender que os planos do Senhor são bem melhor do que os seus. Aleluia. Isaías no capítulo 55, versículo 11, ele diz que os caminhos do Senhor são bem mais altos do que os meus caminhos. Que os pensamentos de Deus vai muito além do que o meu. Ou seja, eu preciso entender que por mais que eu tenha vontade, por mais que eu tenha desejo, por mais que eu crie no meu coração expectativas para algo bom, aleluia, eu não serei frustrada. Eu não posso permitir que o meu sentimento, aleluia, de fracasso que queira sobressair no meio de um momento em que eu acreditava que iria dar certo. Eu não posso ser levada por esse sentimento. Eu preciso entender que mesmo que dê errado em algo que eu quero, é preciso ter uma visão além. Eu tenho que acreditar que aquilo não é para mim e que Deus tem algo muito melhor a fazer na minha vida ao tempo determinado dele. Só que é difícil a gente compreender isso, porque nós nunca estamos prontos para Deus nos contrariar. Ninguém está pronto para o não de Deus, desde uma coisa simples até uma coisa grande. Nós não estamos prontos para Deus vir, né, a nós e falar: não é isso que eu tenho, não é agora, ainda não é o tempo, ainda não é o momento. Só que isso acontece com Ezequiel, porque nesse período, nesse tempo, a Bíblia vai dizer para nós que ele foi levado junto ao rio Quebar. E Deus tinha um propósito na vida dele, específico. E Ezequiel foi um homem que Deus usou muito em visões. Praticamente o livro inteiro você vai ver Deus revelando para ele em visões. Aí a Bíblia diz que o Senhor pega esse homem e leva ele aproximadamente no ano 606, que Nabucodonosor cerca Jerusalém. Ele leva alguns homens nobres, como Daniel, como outros, e passa-se algum período, em 597 aproximadamente, Nabucodonosor volta e leva mais 10 mil homens cativos, e entre eles está Ezequiel. Aí o texto vai dizer para nós que ele vai junto ao rio Quebar, e Deus disse para ele assim: eu quero que você sinta o que eles sentem. Eu quero que você viva. A Bíblia diz que agora um homem que tinha sonhos, que tinha projetos, e por um minuto ele olhou para si e ele poderia ter pensado: foi tudo em vão o que eu fiz. Toda a minha preparação foi em vão. Mas Deus decidiu levantar esse homem não como um sacerdote, mas como um profeta. Você pode erguer as suas mãos? Eu quero declarar que a vontade de Deus na sua vida há de se cumprir. Para alguém que deseja viver no propósito de Deus, essa é a melhor oração. Porque o que Deus tem para nós é incomparável. Porque o que Deus tem a desenvolver na minha vida e na sua vida é algo muito grande. Então que você seja hoje tocado, visitado pela presença. Porque eu ministro para alguém que tem chamado nesse lugar. Eu ministro para alguém que Deus tem o desejo de usar poderosamente. Eu ministro sobre vida de pessoas que estão aqui, que precisam, sabe, reagir diante do que Deus tem proposto. E eu quero declarar que isso vai acontecer para a glória e louvor do nome do Senhor. Eu quero declarar que Deus vai levantar pessoas com propósito estabelecido aqui nessa noite, e que o nome de Deus vai ser engrandecido, e nós vamos ver o que Deus fez na vida de Ezequiel. Aí o texto vai dizer para nós que Ezequiel está lá agora, só que aonde ele está não tem templo. É o que ele estava acostumado a fazer. Não tem sacrifício. Ele está no meio de um povo pagão.
sua vida. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos confiar no sobrenatural. Aí a Bíblia vai dizer no capítulo 1 de versículo 5 que Ezequiel começa a ver uma tempestade que vinha do norte. E norte eram os caldeus, ou seja, era o juízo de Deus que estava se aproximando. E aí o texto vai dizer para nós que ele tem uma visão de 4 seres viventes. E esses seres viventes tinham 4 rostos, e rosto que parece de homem, de boi, de leão e de águia. O que isso significa? Segundo os estudiosos, o livro de Mateus, ele tem, na realidade, o significado de um rosto de leão, porque ele é o rei dos reis. Aí quando entra no Evangelho de Marcos, ele tem como o servo, como o boi, porque ele é servo. Aí no livro de Lucas, ele fala de um homem perfeito, de um rosto de homem, significando um homem perfeito. E no Evangelho de João, trata-se, na realidade, como águia, como rosto de águia, como sendo o próprio Deus. Isso era uma simbologia, para que eles entendessem. E aí o que acontece? No meio dessas visões, no meio desses animais, Ezequiel também consegue enxergar umas rodas indo e voltando. Algo que era muito difícil de discernir, de compreender a visão. Parece que estava confusa na visão de Ezequiel. Mas o significado disso está dizendo que a glória de Deus não estaria fixa ali, mas sim em todos os lugares onde ele buscasse pela sua presença. Ergue as suas mãos, eu quero declarar sobre a sua vida. Deus não é Deus apenas de um espaço geográfico, mas Ele é Deus de todos os lugares, aonde você clamar, aonde você render seu coração, aonde você clamar pelo nome dEle, de um coração reto, de um espírito reto. Ele é o maior interessado em manifestar a glória dEle na sua vida. Então atraia nesta noite, na sua casa, no seu trabalho, por onde você for, a presença de Deus, porque Ele tem desejo em se revelar para nós. Aí quando chega no capítulo de número 2, a Bíblia fala assim que Deus fala para Ezequiel. Ezequiel, pega um pergaminho e você vai comer. E a Bíblia diz que ele come e ele fala que estava doce como mel. E por que Deus está fazendo isso? Qual é o sentido do que Deus está fazendo? Porque Deus começa a usar Ezequiel e fazer ele entender que muito mais do que liberar uma palavra, muito mais do que liberar uma direção, ele precisava sentir aquilo que ele ia falar. Então ser profeta e ter um chamado na sua vida é algo muito difícil. Porque às vezes requer tudo de você. Olha para o teu irmão e diga: o chamado de Deus, às vezes, requer tudo. E todo esforço. E toda entrega da sua vida. Tem alguém ainda querendo ser profeta aqui? Ou já desistiu no começo? Nós só estamos no começo da mensagem. Olha para o meu irmão, só está no começo. Aí a Bíblia diz assim no capítulo 2, versículo 10, que na palavra diz que havia escrito lamentações, suspiros e ais. Lamentação só fala de murmuração. Alguém já leu o livro de Lamentações aqui? Gosta de ler ou não? Esse é um livro que ninguém gosta. Esse é um livro que ninguém quer ler. Porque lá não tem palavras que amassageiam o nosso ego. Lá só tem lamento. E às vezes a vida já é tão difícil, por que a gente vai ler Lamentações? E aí o texto diz que lá eram lamentos, suspiros e ais. E aí o que Deus sempre fez, gente? Se a gente for olhar alguns profetas. Olha para a vida de Oséias. Você vai tirar uma noção. Deus amava o povo demais. O amor de Deus por Israel é um negócio incomparável. Que nós nunca vamos compreender. Não vamos ter essa dimensão. Ao ponto de que Deus precisava mostrar isso para eles. Para que eles entendessem o amor de Deus. E Deus fala para Oséias: Oséias, você vai se casar com uma mulher prostíbulo.
queria quebrar algo, é que Deus queria que ele entendesse através daquilo que seria feito, porque Deus era o marido de Israel. Só que o povo não estava nem aí com o Senhor. Aí a Bíblia diz que Deus dá ordem para Oséias, ele vai lá, ele se casa. E Deus estava dizendo assim: eu quero que você sinta, Oséias, o marido traído. Aí você vai entender o meu amor por Israel. Então Deus é um Deus que desenha. Repita comigo: Deus é um Deus que desenha para que eu entenda o que Ele quer. Se preciso for, Ele vai desenhar aqui nessa noite para que você não saia daqui com dúvida do que Ele está te falando. Aí o que acontece? Quando chega no capítulo 4, nós olhamos o livro de Ezequiel e ele é cheio de símbolos, de atos simbólicos. E Deus pega Ezequiel e fala assim: a partir de agora você não vai falar só, você vai fazer alguns atos simbólicos para que eles entendam o que eu quero. Aí quando chega no capítulo 4, ele fala assim: eu quero que você faça uma maquete da cidade de Jerusalém. Você vai desenhar uma maquete, vai tirar seu tempo, vai se organizar e vai desenhar, vai fazer um cenário. Isso está lá no capítulo 4, depois você lê na sua casa. Porque eu quero que você entenda que esse cercado é quando os caldeus, representando uma nação inimiga, que vão vir e vão destruir, mas você vai desenhar e vai fazer a maquete. Depois, a Bíblia fala assim que Deus pega Ezequiel e dá uma missão para ele. Ezequiel, o negócio é o seguinte: você vai dormir 290 dias do seu lado esquerdo. Como assim, Senhor? Como ficar 290 dias dormindo na mesma posição? Parece uma coisa simples, mas é uma coisa difícil. Tem gente que tem mania de virar na cama de um lado para o outro várias vezes. Só que aqui é uma ordem de Deus. Repita: tem uma ordem de Deus. Aí depois que acabar os 290 dias, você pensa que Ezequiel teve o fôlego para respirar um pouquinho? Aí Deus chega para ele e fala assim: Ezequiel, não acabou ainda. Tem mais 40 dias do lado direito. Aí eu fico pensando, talvez Ezequiel: Senhor, mas não vai me deixar dormir à vontade, nem por alguns dias, para eu descansar meu corpo. Deus disse: não tem descanso, não tem tempo, porque eu tenho pressa no que eu tenho a fazer na sua vida. E tem um detalhe: a Bíblia diz assim que no que Deus pede, o Senhor fala para ele assim: olha, aí você vai representar esse povo. Não tem descanso. É contínuo o que Deus tem com Ezequiel. Aí o texto vai dizer para nós que não passa só isso. O Senhor fala para ele assim: olha, como eles não me ouvem, como eles não me escutam, e tem algo a mais. O texto diz: você também vai fazer um pão. Aí ele fala assim: um pão de cereais, e o que você vai usar é um esterco humano, ou seja, as fezes. Só que Ezequiel questiona: Senhor, como assim? Eu nunca comi nada abominável. Aí Deus decide mudar e pegar uma coisa, estrumo de animal, para melhorar. O que Deus está querendo dizer? O que Deus está mostrando para eles? O que Deus está mostrando é que, na realidade, os caldeus viriam. Só que enquanto Ezequiel está aqui dentro desse cenário, existe um profeta chamado Jeremias, e que está lá em Jerusalém. E esse homem, Jeremias, foi um homem escolhido por Deus, e que a Bíblia diz lá no capítulo 1 que antes de sair da madre te santifiquei, te separei, te entreguei para as nações. Só que o que acontecia? Jeremias estava pregando a palavra lá. Isso que Ezequiel está profetizando não havia acontecido ainda. Mas Deus já estava liberando o que iria acontecer na vida de um profeta. Mas o Senhor está dizendo: existe o meu profeta do outro lado, levando uma palavra, mas o povo é de uma servidura, não escuta a voz de Jeremias. Aí você conhece mais do que eu. A Bíblia fala assim que Jeremias, ele se entristece, ele grita, ele chora. E o Senhor está dizendo para ele: você vai falar as minhas palavras, você não tem que se amedrontar. Eu irei convosco, eu colocarei as minhas
Diga agora, vai ficar pior. O que acontecia com o povo de Jerusalém? Eles tinham uma adoração muito grande pelo templo. O templo para eles era segurança. Eles acreditavam que enquanto o templo existisse, eles estariam seguros. O fato de o templo existir para eles era tudo. Aí o estado deles era de miséria. E Deus disse para Ezequiel assim: tem outra coisa, Ezequiel, que eu quero que você faça. Eu quero que você, a Bíblia diz assim, que ele é tomado pelo cabelo das suas cabeças. Porque Deus decide mostrar para ele a abominação que o povo, que a situação estava acontecendo. Aí Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, pega tudo que você tem e saia rapidamente, como um foragido. Porque eu quero que eles entendam que é assim que vai acontecer. Quando eu enviar para destruir o templo, eles vão ter que achar que vai dar tempo de fazer alguma coisa. Aí quando chega no capítulo 16, Deus começa e continua tratando com eles. Deus fala da origem deles. Deus fala de quem eles eram. De quem Deus fez com que eles começassem a entender quem eles eram. O Senhor fala assim: olha, eu adornei vocês, eu vesti vocês, eu manifestei, havia uma beleza tão grande em vocês, que por onde vocês passavam, essa beleza atraía, chamava a atenção de outros que olhavam para vocês. E eu fui lá, eu enxerguei vocês, eu manifestei a minha glória sobre vocês, mas vocês não me quiseram, vocês me abandonaram, vocês viraram as costas para mim. E Deus insiste. Se você ler o capítulo 16, você vai ver o amor de Deus por esse povo, mas ao mesmo tempo que o amor de Deus é real, Deus também trata duramente com eles. Faça com que eles entendessem a situação que eles estavam vivendo. Meu irmão, preste atenção, tem momentos na nossa vida que nós não conseguimos discernir o que é uma luta e o que é um trabalhar de Deus, um tratar de Deus para a nossa vida. Eu preciso discernir, eu preciso entender, eu preciso olhar para o cenário e compreender: isso é uma luta ou isso é um trabalhar de Deus para que eu consiga realizar o que Ele começou na minha vida. Aleluia. Aí a Bíblia fala assim no capítulo 24, versículo de número 15, que por essa adoração que eles tinham, por esse zelo absurdo pelo templo, Deus chama Ezequiel. Ezequiel tinha uma mulher, tinha família. E Deus fala para ele assim: Ezequiel, o negócio é o seguinte: eu vou tomar as delícias dos seus olhos. E tem um detalhe: você não pode chorar. Como assim, Deus? Vou levar tua mulher embora. E você não pode chorar, você só pode gemer baixo ainda. Gente, vamos parar. Deus não foi duro demais? Abra comigo lá, eu quero que você venha, você leia. 24. Ele fala assim: tirarei de ti o desejo dos teus olhos, não lamentarás, nem chorarás, e nem cairá uma lágrima dos teus olhos. Aí ele continua dizendo: refreia o teu gemido, não tomarás, não viverá o luto. Olha que coisa dura. Deus decide recolher a mulher dele e falar: não chorará. Você não pode experimentar nenhuma lágrima, não pode descer dos seus olhos, você só pode gemer. Aí continua o texto. Ele fala assim: olha, refreia o teu gemido. E disse: calça os teus pés, e não te rebuçarás, o pão dos homens não comerás. A Bíblia fala assim que ele falou isso de manhã, e à tarde a mulher morreu. Foi rápido a palavra de Deus. Vocês acharam? Aí ele disse assim, aí disse que o povo olhou para ele, quando ele começou a falar, fazer aquilo que Deus falava: você não vai explicar isso para nós, Ezequiel? Você não vai explicar esse cenário? Aí ele está dizendo: eu não tenho como explicar, porque assim diz o Senhor para que eu fizesse. Repita comigo:
É tudo diante do chamado. Aí o texto vai dizer, ele diz à casa de Israel: eis que profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, e o desejo dos vossos olhos, e o regalo da vossa alma, e os vossos filhos e as vossas filhas que deixastes, eles cairão à espada. E eu vejo aqui o como foi difícil para Ezequiel. Só que Ezequiel estava dentro de um propósito. Esse era o preço do chamado de Ezequiel. Ezequiel poderia desistir. Só que ele não tem como brigar com Deus. E tem épocas na nossa vida que nós questionamos, nós queremos brigar com o Senhor. Deus, mas nós colocamos os nossos argumentos para Deus. Nós chegamos para o Senhor e queremos que Deus entenda quando nós colocamos os nossos argumentos no Senhor. E Ezequiel perdeu a sua mulher. Não pôde chorar por ela. Não pôde derramar sequer uma lágrima. Aí Deus está dizendo, é assim. Sabe o que é? O regaço dos olhos daquele povo é o templo. A Bíblia diz que a situação ficou tão pior nesse período em que Ezequiel estava dentro desse cenário, em que a fome chegou, as doenças vieram, não se tinha mais alimento. E quando, na realidade, eles começaram
E ele profetiza sobre aquilo. Aí a Bíblia fala assim que eu porei nervos sobre vós, farei fazer crescer a carne, e sobre vós estenderei pele, e em vós o meu espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse Ezequiel, não é você que vai fazer, sou eu. Você só vai ser um instrumento. E nós precisamos entender isso, porque quando Deus nos chama, nós achamos que é nós que vamos fazer, é nós que vamos realizar, é nós que vamos desenvolver. Deus está dizendo, você só é uma pessoa que eu vou usar. Mas quem vai fazer sou eu. Consiga receber isso nessa noite, pelo amor de Deus. Talvez tem gente aqui que tem chamados tão lindos e específicos, mas não consegue se lançar para esse chamado, porque se sente incapaz, porque acha que não está preparado, porque acha que não vai dar conta. Meu irmão, Deus só está te chamando, aleluia, para aceitação daquilo que Ele quer fazer na sua vida, porque é Ele que faz as coisas acontecerem em nós. Não é pelo que eu sei, não é pelo que eu acho, mas é pelo poder dEle. Ele cria, Ele desenvolve habilidades aonde nós não temos. Aleluia. Aí o texto diz que ele profetizou. E enquanto ele profetizava, a Bíblia diz que aconteceu um ruído, um barulho. E cada osso se juntou ao seu osso, porque lá havia vários corpos, vários ossos. Mas a Bíblia diz que o osso começou a se ajuntar, osso com osso. Seja mais louco, que sobrenatural, para pensar. Colocou no lugar, juntou perna com perna, braço com braço, um esqueleto humano. Na nossa mente é isso. Só que na visão de Deus, aleluia, do que Deus está dando para Ezequiel, o Senhor continua falando para ele, profetiza ao Espírito, profetiza ao filho do Rony, assim diz o Senhor, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre esses ossos. Aleluia. Norte, sul, leste, oeste, Deus está dizendo, a minha palavra permanecerá, o meu chamado específico na sua vida, ele acontecerá, diz Deus. Ezequiel só está sendo um instrumento para Deus fazer. Só é o homem que está se lançando para o querer de Deus. Se lance, pelo amor de Deus, para aquilo que Deus te chama para viver. Oh, Senhor, aleluia. Nós estamos tardando um propósito que já está no coração de Deus há tempo. Mas pela nossa teimosia, por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa fraqueza, por causa das nossas razões, isso vai ficando para trás. E Deus está dizendo, eu tenho pressa em te fazer. Aleluia, eu tenho pressa que você compreenda o que eu quero na sua vida, porque ainda que seja difícil, é prazeroso para mim, diz Deus. E a pergunta é, nós estamos mais preocupados com a nossa vontade ou com a vontade de Deus? Porque quando é a nossa, nós não vamos nos submeter. Quando é a nossa vontade, nós vamos ficar para trás mesmo. Quando nós vamos fazer o desejo do nosso coração, nós vamos relutar com Deus. Só que eu costumo dizer que com Deus, a gente só vai se cansar. Porque não dá para lutar com alguém tão poderoso como Deus. Alguém que decide tudo, sem precisar de uma informação minha. Deus não precisa de mim para fazer nada. Ele não precisa de você para fazer nada. Ele por si próprio, Ele realiza tudo, Ele faz tudo porque Ele é Deus. Só que Deus me criou e me fez e estabeleceu um propósito sobre a minha vida e me entregou um chamado específico. E Deus disse, eu acredito em você. Aleluia. Olha, Candarabachuri, eu acredito no potencial que não é seu, mas que eu te dei. Deus está dizendo que eu acredito em você. Aí a Bíblia diz assim, que ele fala, eu profetizei como se me deu uma ordem. Então o Espírito neles, entrou neles e eles viveram e se colocaram em pé. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Se tem alguém caído aqui, neste lugar, enfraquecido, cansado da sua labuta, cansado da sua luta, cansado da sua situação, eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus vai te colocar de pé. Aleluia! Deus é especialista em levantar gente que está caído. Deus é especialista porque a Bíblia diz que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza e na sua fraqueza. Deus sabe e Deus prefere fazer e manifestar a glória dele na nossa vida nos dias em que nós temos consciência de que nós estamos
dele. E para que você olhe para a sua vida depois e você mesmo tire as suas conclusões e fale: se fosse por mim, eu não chegaria. Se fosse por mim, eu não exerceria. Se fosse pelos meus atributos, eu nem direito tinha. Mas foi por causa dele é que eu cheguei até aqui. Foi por causa dele que eu não abandonei meu chamado. Foi por causa dele que eu insisti mesmo sendo caluniada. Foi por causa dele que mesmo nos dias de dores e de choro, eu preferi chorar aos pés dele. Foi nos dias difíceis que eu decidi permanecer no chamado que ele me deu. Porque eu sei que mesmo que eu não tenha recompensa nessa terra, mas tem uma cidade que Paulo diz, edificada não por mão de homens, mas pela mão do próprio Deus. E eu aguardo, eu espero, eu corro, como Paulo disse, corra apressadamente para a direção que te está proposto. Tem alguém que deseja o céu aqui nesta noite, porque você não é fruto dessa terra. A origem sua não é terrena, nós temos uma origem que é o céu. Aqui vai ser difícil mesmo, aqui você vai chorar, aqui você vai ter dias maus, aqui você vai ter dias de frustrações, aqui você vai ter dias de angústias, aqui você vai ser como Davi disse: tem dias que correntes do inferno se apoderam de mim. Esses são dias assim mesmo, mas nós esperamos o que está por vir. Nós aguardamos a nova Jerusalém, nós aguardamos o Cristo ressurreto, nós aguardamos o que Isaías descreve. Quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço forte do Senhor, porque ele foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. Nele não tínhamos desejo algum, beleza alguma para que fosse atraído, mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos nós sarados. Mas não acaba aqui. Esse é o Cristo que foi para a cruz, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, quando ele disse: está consumado, tetelestai, tetelestai, ele grita: está bem consumado. Ao terceiro dia ele ressurge dos mortos, ele está vivo, ele reina. E o Deus que nós iremos encontrar é o que está na carta do Apocalipse. Diz que o seu cabelo é mais branco como lã, os seus olhos são como chama de fogo, o seu rosto brilha mais do que o sol do meio-dia. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é aquele que é dono de todas as línguas, de todos os povos e de toda a raça. Ele é um Senhor ressurreto, esse que tem uma mesa posta para nós. Nós aguardamos esse dia. Você aguarda? Tem expectativa no seu coração para o céu? Ou você tem dúvida ainda? Você acredita que vai ser só sofrência? Jesus disse: no último dia enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais labuta, não haverá mais tristeza. Nós aguardamos, nós esperamos. Eu quero que você creia no seu chamado nessa noite. Relaxe diante disso, pelo amor de Deus. Porque o que Deus confiou na sua mão e na minha mão, a Bíblia diz que um dia prestaremos conta. Prestaremos conta do que recebemos. E preste atenção, no grande dia não tem desculpa. Hoje nós damos desculpas para Deus. Hoje eu não posso por causa dos meus filhos, amanhã eu não posso por causa da minha sogra, amanhã eu não posso por causa de outro motivo. Todos os dias nós damos desculpas para Deus. Só que no grande dia prestaremos conta daquilo que Ele confiou nas suas mãos. E agora, mais do que nunca, para você desejar ser produtivo na casa de Deus e no chamado que Ele te fez. Porque nós precisamos ter desejo de ter uma recompensa no céu. Porque lá é eterno. Lá é para sempre.
Meu irmão, seja o que for que te fez parar, seja o que for que te fez desistir do alvo, seja qual for, por causa de pessoas, por causa de situações, sabe, por muitos e muitos motivos que você tenha desenvolvido dentro do seu coração, isso não justifica o que Deus tem pela sua vida e o amor que Ele tem pela sua alma. Se lance para o que Deus quer. Se entregue, se doe pelo que Ele quer fazer para você nessa casa. Aí quando chega lá no capítulo de número 47, a Bíblia fala de uns rios e que fluía do altar. E Deus dá uma outra visão para Ezequiel. Diz que a visão que Deus dá, Ele passa por vários níveis de águas. Águas que davam nos tornozelos, caminhava mais um pouco a água que dava nos joelhos, mais um pouco a água que dava nos lombos, mais um pouco. E agora ele não tinha mais condições de passar, porque o rio já era fundo. E ele precisaria chegar do outro lado. Porque do outro lado, segundo as Escrituras, haveriam árvores frutíferas e que manifestavam curas. Ele precisaria chegar ao outro lado, que eram usadas para remédios. Só que agora ele não tem como passar, porque ele já chegou no seu nível de limite. Tem alguém assim aqui hoje? Pastora, eu já cheguei no meu nível de limite. As águas já estão nos meus ombros. Eu não consigo mais lidar com mais nada. Eu não consigo desenvolver mais nada na minha vida, porque já estou no meu limite. Só que para Ezequiel não tinha acabado ainda. Deus disse, você precisa ir um pouco mais para frente, Ezequiel. Mas como, Senhor? Não sei, não dá. O negócio é o seguinte, passa a nado. Levante as suas mãos essa noite. Ah, Deus te convida a ir mais fundo, a mergulhar no mais fundo. Ah, meu irmão, porque lá no fundo que você busca aquilo que ninguém vê, aquilo que não é natural, está no profundo. E eu libero sobre a sua vida hoje, em que Deus vai te dar estrutura, Deus vai desenvolver algo na sua vida, que você vai conseguir passar a nado, mas você vai chegar naquilo que Deus sonhou para você. Você acredita nessa palavra? Se coloca de pé no nome de Jesus. Quero que você creia. Todo chamado tem um preço. Qual é o seu? Preste atenção. Não existe chamado sem renúncia. Diga para o teu irmão alguma coisa. Alguma coisa. Você vai ter que deixar. Você vai ter que deixar. Para exercer o chamado. Estou dizendo de coisas físicas, não, tá? Estou dizendo de coisas que às vezes está dentro da gente, que a gente precisa ter coragem para renunciar. Porque a gente sabe que isso está impedindo Deus de fazer. De eu cumprir uma missão que Ele me deu. De eu desenvolver um chamado que Ele colocou na minha vida. E enquanto eu não entender isso, eu vou ficar parada. Enquanto eu não compreender que eu preciso me submeter à vontade de Deus, eu vou viver em ciclos. Eu preciso tomar decisões na minha vida. Você precisa aprender a romper nessa noite. Meu irmão, tem coisa na nossa vida que nós não conseguimos romper. Passa dias e anos, nós estamos no mesmo cenário. E o problema não está em Deus. Deus não errou quando te escolheu. Deus não enterrou seu endereço. Deus disse, é você mesmo que eu quero. É você mesmo que eu escolhi. A gente precisa tomar decisões. Tem coisa que tem que ficar para trás, para que o chamado aconteça. Tem coisas que tem que ser como divisor de águas na nossa vida. Tem que acender o start. Dizer, esse nível eu já conheço, eu não quero mais ele para mim, eu quero um novo. Eu não quero viver a mesma história de amargura, de tristeza, de frustrações. É quando Deus tem uma proposta nova para mim para frente. Mas eu sempre costumo dizer que o medo de recomeçar é mais. As inseguranças que brotam no nosso coração é mais. Deus decida romper com o que é velho e comece a viver do que é novo.
Porque eu sou interessado em te levantar nessa noite. Aleluia. Ezequiel simplesmente viveu o propósito de Deus. Eu não sei quantas coisas você tem como sonho na sua vida. E também não é pecado sonhar. Mas uma coisa você precisa pensar. Que tudo que você deseja, tudo que o seu coração almeja, não é mais importante do que o propósito para qual Ele te criou. Entenda isso em nome de Jesus. Porque quando você entende o propósito de Deus, as outras coisas você faz como secundárias na sua vida. Não que você não deva fazer, mas isso não é prioridade. Porque você entendeu que você tem um chamado específico em Deus. E que você só vai andar mais longe. E que vai chegar uma hora que Deus vai te trazer de volta. Ele disse, então, vai fazer ou não? Que você entenda hoje, comece de novo se necessário for. Deixa Deus te usar, deixa Ele fazer na sua vida. Ele é seu professor, Ele é seu pai, Ele é seu amigo. Não vai te faltar refrigério em Deus. Não falta refúgio em Deus para nós. Aleluia. Dias difíceis nós estamos vivendo. Mas nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E eu declaro sobre a sua vida que esse cuidado vai continuar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite?